Bom, pessoal, vamos iniciar nosso curso com o tema mais comum, que é a regra de três simples. Para muita gente, esses cálculos são fáceis, mas para outras pessoas, não, tá? Porque precisa de conhecimento mínimo de cálculo matemático. Às vezes a base não está bem estruturada, então a gente vai fazer a regra de três simples, lembrando que você tem que fazer revisões aí de cálculos básicos, como multiplicação e divisão. Se você não tem essa base, você pode acabar cometendo alguns equívocos na hora de fazer o cálculo. Então vamos lá, o cálculo de regra de três. Então vamos lá. Primeiro cálculo da regra de três que nós iremos falar é esse daqui. Bom, esse daqui que eu vou já destacar algumas palavras. Ó, 100 miligramas de amicacina, que foi tá prescrito, foi prescrito isso. E aqui em amarelo, então, disponível, que eu tenho na minha unidade, que eu tenho no meu setor, que é 500, tá bom? Miligramas, não 5.000, é 500 miligramas. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui os seus 500, tá? 500 miligramas que eu tenho, 500 miligramas, e eu sei que está para 2 ml, tudo bem? Aqui em cima está falando de 100 miligramas, mas não está falando de quantos ml. É isso que eu estou procurando. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo. Já coloquei aqui miligramas embaixo de miligramas, ml embaixo de ml. Apesar de eu não saber quantos ml eu tenho aí em 100 miligramas. Então, eu vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar aqui de vermelho para ficar mais fácil de identificar. Cortei aqui, ó, os zeros, porque eles não vão ser úteis nesse cálculo, tá bom? Nesse momento. Então, eu vou fazer multiplicação e divisão, tá? Então, eu pego aqui, ó, 5, tá? 5x, 5x igual 1 vezes 2, tá? Que é 1 vezes 2. Multipliquei aqui, ó. 2 vezes 1 ou 1 vezes 2 vai dar 2, tá? Então, aqui, ó, 2x, tá? Na verdade, x igual a 2, tá? É o que eu estou procurando. Agora eu vou pegar esse daqui e vou trazer aqui para baixo, 5, dividindo. Então, esse sinal aqui, ó, essa bolinha é sinal de multiplicação, esse sinal aqui, essa travessa aqui é um sinal de divisão. Agora eu tenho 2 dividido por 5, então vamos colocar aqui de preto. Vou marcar aqui de preto para ficar mais fácil de identificar. 2 dividido por 5. Eu consigo dividir? Não, então eu vou colocar uma regra matemática básica, vou colocar um zero aqui e uma vírgula vai subir para cá, um zero. Agora eu tenho 20 unidades e eu posso dividir para 5. Então, se eu tenho 5 unidades, certo? Ou 5 balas, R$ 20 que seja, eu vou dividir para 5 pessoas, qual o número multiplicado por 5 que dá 20? 4 vezes 5, 20. Ó, então aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Então aqui dá zero. Qual que é o nosso resultado aqui? Então, 0,4. O que eu estou procurando? ml. Então, é isso aqui. Então, nesse cálculo, eu vou precisar de 0,4 ml, tá bom? Que dá 100 miligramas de amicacina, ou que responde a 100 miligramas de amicacina. Para o curso não ficar muito superficial, eu coloquei algo importante sobre os fármacos também, olha só. O que é importante entender? A gente fala muito de cálculo, mas não é só o cálculo que é só importante. Eu preciso entender para que serve cada medicamento. Então, eu trouxe esse slide falando sobre isso aqui, ó. Olha só, vamos marcar aqui de vermelho, bom? Olha só, amicacina, um resumo, tá em amarelo, na verdade, um vermelho, vermelho. Amicacina é um resumo prático para enfermagem, para pronto-socorro, UTI, entre outros, tá bom? E que ela é uma classe medicamentosa de aminoglicosídeo, né? Então, é um fármaco que também tem uma componente de amido, de amino e de glicose, tá certo? E ele é um bacterostático, na verdade, bactericida, tá bom? É um bacterostático, bacterostático que paralisaria o crescimento microbiano. Aqui é um bactericida, ele mata o crescimento microbiano, principalmente bacteriano. E tem uma classe medicamentosa, então como ele se liga na parede bacteriana, tá certo? Inibindo a síntese proteica. Então, ele inibe a síntese proteica, a construção da estrutura da bactéria, tá certo? Para ter uma estrutura tem que ter proteína. Se não tem estrutura,
porque as crianças foram destruídas, foram mortas. A sua indicação tá aqui, ó. Vou marcar aqui. Indicação. Infecções graves por bactérias gram-negativas, para bactérias que causam sepsis, pneumonia, itu, que é uma infecção do trato urinário, bem, no caso de algumas mais complicadas, algumas infecções mais complicadas, as vias de administração, muito importante, via vamos falar, e intravenosa. Na intramuscular, é portanto sem diluição, tá? Agora, na diluição da medicação endovenosa, você pode usar com soro fisiológico ou soro gliposado, um soro de 100 ou 200 ml, tá certo? De soro fisiológico ou de soro gliposado, para correr aí em 30 a 60 minutos, que é importante saber o gotejamento. A gente vai falar disso posteriormente também, os cálculos de gotejamento e de preferência na bomba de infusão contínua, que a gente tem uma melhor eficácia, na verdade, no cálculo, a gente não vai errar nem para mais nem para menos, porque ele vai fazer o gotejamento adequado. Outra coisa muito importante é a sua eliminação totalmente, ou mais que 90% renal, tá? Então, ajustar a dose se o paciente tem problema renal, tem que ficar atento a isso. Se ele tem um problema renal, ele pode ter uma dificuldade maior quanto à eliminação, tá certo? E até mesmo complicações, porque causa nefrotoxicidade, né? Toxicação nefrética da região lá dos néfrons, lá da região renal. Bom, então tem que ficar de olho nesse paciente e não, tá? Não misturar com a penicilina, a mesma bolsa, bem? Aumenta o risco de intoxicações, tá bom? Ou de toxicidade. E vamos lá, mais uma prescrição médica aqui, 8 miligramas de dexametasona. Eu tenho uma ampola, né, ou tenho disponível 4 miligramas em 1 ml, tá? Então, eu tenho 4 miligramas em 1 ml. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos lá. Eu tenho 4 miligramas para 1 ml. Esse sinal aqui, ó, que eu risquei aqui, ou uma barra, quando tiver assim, ó, 4 barra ml, esse barra aqui significa 4 por ml. Exemplo, 1 ml, tá? Vai representar 1 ml. Aqui tem 8 miligramas, que é o que foi prescrito, é o que está sendo procurado, tá bom? Então vamos fazer o cálculo aqui, vamos multiplicar e depois dividir. O que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aqui, isolar 4 ml, tá? 4x, tá vendo aqui, ó, que eu tô procurando a ml do x, tá certo? E aqui, ó, 8 vezes 1, tá? Aqui a gente já sabe o resultado, 8 vezes 1, 8. E agora eu vou trazer esse 4 aqui para baixo para dividir, tá? Então vai ser assim, ó, 8 dividido por 4. 8 dividido por 4. Qual o número multiplicado por 4 que dá 8? 2 vezes 4, 8. Então aqui a gente já sabe, 2. Então o meu resultado aqui é 2. 2 o quê? Estou procurando o ml, tá bom? Ml. Se você quiser de forma direta, você já pode. Pensa comigo. Vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar aqui, de azul. Se eu tenho 4 miligramas em 1 ml e foi prescrito 8 miligramas, então, se 4 está em 1 ml, 8 está em 2 ml. Por que que eu preciso fazer o cálculo? Porque muitas vezes as bancas de concurso, o processo seletivo vai pedir para você montar o cálculo, tá? Mas às vezes o cálculo, a resposta é muito óbvia, mas precisa ser montada. Tudo bem? Então tá aqui mais um cálculo de regra de três simples para que você possa ter uma noção prévia de como você pode resolver. E aqui é um resumo da dexametasona, o que que ela serve, para que que ela vai ser utilizada, tá? Eu coloquei aqui, ó, resumo, né, da enfermagem, PS, UTI, que é a minha área de atuação, tudo bem? Porém, você pode ver que isso pode ser dado em qualquer outro setor. Então, vamos lá para o resumo. Ela é uma classe medicamentosa dos corticoides, tá? Sintético. Sua função principal, né,
é um anti-inflamatório imunossupressor potente, então ele é muito comum, usado como imunossupressor, também como anti-inflamatório, tá bom? E a sua ação, ela inibe mediadores inflamatórios, tá? Então, ela inibe processos inflamatórios, indicações. Eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído visualmente. Suas indicações, vamos lá de vermelho marcar a indicação. Anafilaxia, tá? Edema cerebral, exacerbação da asma ou da DPOC, tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica. No caso de choque séptico também. E na COVID, né? Ou no COVID grave também é utilizado. A sua via de administração é via intravenosa, intramuscular, mas também pode ser por via oral, conforme prescrito. Se for intravenosa, tem que fazer de forma um pouco mais lenta, de 2 a 4 minutos, tá? A gente pode fazer de forma mais lenta a dexametasona. Um dos efeitos adversos que é comum é a hiperglicemia, a retenção hídrica, você percebe que a pessoa retém um pouco mais de líquido, por isso que tem aquele aspecto, né, muitas vezes de inchaço, tá bom? Muitas vezes parece que o rosto fica um pouco mais inchado por causa do corticoide. Então, esse aspecto, porque ele tem um pouco mais de líquido. Pode causar também um efeito colateral, uma hipertensão, tá? Deixa eu colocar lá de cá a câmera. Tá? E risco, né, de infecção, tá bom? Você acaba tendo um maior risco de infecção. E tem que ter uma atenção na glicemia, porque tem aumento significativo, tá bom? E nos sinais de infecções e cuidado com os pacientes diabéticos. Então, são algumas informações importantes sobre a dexametasona. Lembrando que essa informação aqui é só para complementar a informação, já que a gente está falando de cálculo de medicação, só que eu não preciso ficar só preso no cálculo de medicação. Tem que saber um pouquinho para que serve cada medicamento também.